Olá, muito boa noite. Ora, hoje estamos aqui para mais uma live. Vamos falar sobre compulsão alimentar com a doutora Ana Pinto Bastos, uma psicóloga clínica e especialista na área do comportamento alimentar. Portanto, vamos chamar aqui Ana Pinto. Olá, boa noite a todos, bem-vindos. Olá, Ana. Muito boa Olá, noite. boa noite. Olha, então, antes de mais, um grande obrigada por teres aceito o desafio para estar aqui hoje para falar de um tema tão importante e desafiante na área também do emagrecimento. Portanto, eu estava aqui a explicar o tema da sessão de hoje. Portanto, para quem ainda não me conhece, eu sou Alda Ribas, sou nutricionista há 19 anos, trabalho na área também do emagrecimento e recentemente abri uma página online para poder ajudar mais e mais pessoas. Portanto, o meu propósito realmente é ajudar mulheres a emagrecer sem dietas restritivas e quebrando com padrões anteriores. Portanto, e já vamos perceber melhor o que é que isto significa. Portanto, trouxe aqui uma convidada especial, a doutora Ana Pinto Bastos, para falarmos um pouco da temática da compulsão alimentar. Portanto, Ana Pinto Bastos dedica-se há mais de uma década a acompanhar pessoas com estas problemáticas, portanto, tendo investido imenso em aprendizagem e formação na área do comportamento alimentar. E a Ana tem o propósito de ajudar e contribuir para a transformação de pessoas, portanto, ajudando a lidar com a sua alimentação, com a sua relação com o corpo, com as emoções e resgatando o equilíbrio do bem-estar psicológico e emocional. Portanto, a Ana dá consultas online na Clínica Uno de Braga, certo? E também no serviço de consulta da Universidade do Minho. Ana, para lançar aqui o mote, portanto, nesta altura de verão, temos a pressão, portanto, para a sociedade, de facto, de se mostrar na sua melhor forma. Portanto, vem o verão, as roupas ficam menores, há mais exposição social, há a praia, o biquíni e, sobretudo, as mulheres sentem necessidade de emagrecer. E muitas vezes a necessidade de resultados rápidos e de fazer uma dieta não acompanhada, mas uma dieta que muitas vezes é muito restritiva e de facto começa por aí a perda de peso. Mas será que estas dietas são sustentáveis a longo prazo? Será que nos trazem malefícios, distúrbios ao nível do comportamento alimentar? Queria saber aqui um bocadinho também a tua experiência a este nível e ajudares aqui a comentar a problemática das dietas restritivas ao nível do comportamento alimentar. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os presentes. Olá, muito boa noite, bem-vindos. E queria começar por agradecer este convite, Alba, que me fizeste, e acho que é sempre uma excelente iniciativa para nós também darmos um bocadinho aqui de conhecimento e de informação sobre estas temáticas, Uhum. que muitas das vezes evita-se falar um bocadinho sobre elas. Muito obrigada pelo desafio e pelo convite. E sim, de facto, esta altura do ano é muito propícia, é muito potenciadora, portanto, aqui há a busca do corpo perfeito, há a busca das tentativas de perda de peso, as dietas de emagrecimento, de perda de peso muito rápido e não, elas não são sustentáveis a longo prazo e muitas das vezes nós entramos aqui na temática que nos traz hoje, que é um bocadinho a compulsão alimentar. Eu gostaria de fazer aqui a distinção, antes de mais, entre compulsão alimentar e comer em exagero. Portanto, são questões diferentes, distintas. Uma compulsão alimentar é comer uma grande quantidade de comida num curto espaço de tempo, mas com a sensação de perda de controle. A pessoa não consegue evitar parar de comer.
E muitas das vezes, nestes episódios de compulsão alimentar, as pessoas comem Uhum. muito rapidamente, portanto, comem mais depressa que o normal, até descrevem mesmo, parece que estão em piloto automático, que não saboreiam a comida, portanto, há aqui a presença de uma voracidade alimentar que é muito acompanhada também por uma sensação de comer até se sentir desconfortavelmente cheia, de comer mesmo não tendo fome. E muitas das vezes também a compulsão alimentar acontece quando que a pessoa come às escondidas, às vezes quando está sozinha em casa, quando o namorado, o marido saiu de casa, ou então antes de voltar para casa para no supermercado. Portanto, e é experienciado depois, no fim destes episódios de compulsão alimentar, um elevado sofrimento, um elevado mal-estar, uma elevada culpa, Uhum. mesmo uma tristeza muito profunda. E como estavas a dizer, esta compulsão alimentar muitas vezes o gatilho é estas dietas restritivas, em que há aqui uma restrição de, de seguir regras rígidas, de a pessoa não se permitir comer aqui alimentos, portanto, determinados alimentos, a pessoa restringe determinados grupos alimentares e Uhum. provavelmente Uhum. chegam à tua estas pessoas que iniciam este plano sem ser acompanhado e começam a cortar estes alimentos, que Verdade, imagino que seja. verdade, Ana. E estás a entrar aí num campo que realmente é bastante complexo. Que, quantas e quantas vezes vêm ao consultório mulheres que já fizeram 4, 5 dietas, aquelas dietas que depois têm o efeito ioiô. Porquê? Porque realmente muitas vezes não são acompanhadas ou não têm um suporte a mais longo prazo, por algum motivo a pessoa não faz uma boa adesão ou tem muitas crenças que não são desmistificadas, que é, pensam que para emagrecer têm que deixar de comer. E geralmente o que é que se corta primeiro? São os hidratos, portanto, hidratos de carbono, arroz, massas, pão. Portanto, é um grupo de alimentos que tem sido demonizado, portanto, é um terrorismo nutricional. Não poder comer hidratos de carbono, não poder comer gorduras, açúcares. Agora também acresce a isso a história do glúten. As pessoas estão confusas às tantas, as pessoas não sabem o que é que podem comer. Portanto, quando o pão está na história da civilização há milhares de anos, portanto, acaba por ser um pouco um alimento que sustentou povos inteiros, não é, ao longo da história. De repente, o pão faz-nos mal e não podemos comer pão porque o pão engorda. E de facto, passamos o tempo a desmistificar isto. Nos processos de emagrecimento, há que haver uma reeducação alimentar e todas as pessoas que têm passado por mim compreendem que de facto aprendem a comer e sabem que podem e devem comer de tudo com conta, peso e medida. Obviamente tem que haver uma gestão alimentar, uma gestão do peso, portanto não nos esqueçamos que estamos num processo para emagrecer. E quando digo, portanto, pode fazer uma refeição em que vai comer o seu prato favorito, é um bacalhau com natas, vamos comer um bacalhau com natas, escolher um dia da semana para fazer isso, ou para comer um gelado, ou uma fatia de bolo. Há que permitir isso para não recalcar esse desejo, porque se nós não ouvimos o nosso corpo, se não respeitamos a nossa vontade, portanto, dentro do possível, né? Porque depois há muitas situações que têm que ser desmontadas, têm que ser realmente desconstruídas para ajudar. Portanto, e cada caso é um caso. Mas, no fundo, esta procura depois pela perfeição, portanto, eu agora estou de dieta, eu não posso comer hidratos de carbono, nem açúcares, como tudo light. Eu até estou com medo porque no fim de semana convidaram-me para ir a um almoço de amigos e já sei que não vou poder comer nada, portanto, não é assim que funciona. Portanto, Mas isso acaba muitas das vezes por ser o gatilho para a compulsão, ou seja, eu não não é? posso, vou querer comer é o pão, não é? E às vezes em vez de comer um, já estou a comer 10 pães, porque não me permiti, então quebrei a regra, já estou a comer um e então é um bocadinho aquela questão de perdida por 100, perdida por 1000. Porque
porque eu não posso sair, portanto, disto, eu não posso comer hidratos, eu não posso comer os açúcares, não é? E acaba por ser aqui um gatilho para a compulsão alimentar. Exatamente. Portanto, daí a importância de uma reeducação alimentar acompanhada por um profissional da nutrição, que no fundo vai ensinar as fontes dos nutrientes, vai ensinar, de facto, uma alimentação saudável. O que é? É uma alimentação que é completa, ou seja, temos que consumir alimentos dos 6, 7 grupos de alimentos da nossa roda alimentar, portanto, fruta, hortícolas, cereais e derivados, e lá está o pãozinho, está lá o arroz, a massa, portanto, cereais de pequeno almoço, a aveia, e todos eles têm equivalências. Naturalmente que vamos aconselhar comer mais integral, mas é claro que também não se pode fazer alterações a vários níveis ou pedir muitas mudanças logo na primeira semana ou no primeiro mês. Portanto, temos que primeiro fazer uma avaliação do que é que são os hábitos alimentares do indivíduo e depois começar a trabalhar, se calhar, em 3, 4 coisinhas que, no fundo, vão ter um impacto grande ao nível do controle do apetite, ao nível do equilíbrio emocional, do bem-estar físico. Portanto, naturalmente que temos que reduzir quantidades de certos alimentos, não é? Mas não Mas eliminar. cortar completamente em grupos de alimentos, como são alimentos fornecedores de hidratos de carbono ou gorduras, portanto, isso não é equilibrado, não é desejável e a longo prazo não vai ser sustentável. Porquê? Porque a dieta vai a longo prazo, portanto, a curto prazo, aliás, vai confundir o cérebro, porque nós somos máquinas de sobrevivência. O nosso cérebro vai detectar um déficit energético, portanto, se andamos 2 semanas a cortar nos hidratos de carbono e nas gorduras, vamos estar a fazer uma dieta muito hipocalórica. E, no fundo, nós temos necessidades basais, ou seja, o nosso metabolismo basal. Imagina, 1400 calorias é o metabolismo basal de uma mulher de 1,60 m com 75 quilos. Se de repente começa a comer só 1200, abaixo do metabolismo basal, por exemplo, o cérebro vai detectar que há ali um risco para a sobrevivência. Então tem que entrar em modo de poupança, entre aspas. É como se nós fôssemos para o deserto e de repente só temos uma garrafa de água e meio pão e sabemos só daí a 3 dias é que vamos conseguir fazer abastecimento. O que é que vamos fazer? Vamos racionar. E é o que o nosso corpo faz. Vai começar a racionar energia, vai baixar o metabolismo, portanto, as necessidades energéticas para manter o coração a bater, a temperatura corporal, a circulação sanguínea, portanto, todas aquelas atividades que mantêm o nosso corpo a funcionar sem qualquer dispêndio acrescido de tarefas diárias, portanto, tarefas de vida diárias, como cozinhar, como andar, portanto, deslocações. Portanto, há necessidades básicas energéticas que não podem ser desrespeitadas de uma forma brusca. E é isso que acontece nas dietas restritivas. Portanto, o corpo vai começar a entrar em modo de economia, o metabolismo baixa, por isso depois é cada vez mais difícil, de facto, emagrecer. E por outro lado, há mecanismos compensatórios do aumento do apetite, e portanto, aí depois vem a tal compulsão, porque realmente há uma busca por nutrientes e energia, não é? Esta restrição, não é? Que não é sustentável ao longo do tempo, depois acaba também por desregular um bocadinho os mecanismos de fome e de saciedade, certo? Que há aqui o saltar refeições, estas dietas restritivas, depois acaba por a pessoa entrar aqui na compulsão, porque o próprio organismo é uma resposta biológica do próprio organismo de entrar em modo de compulsão, porque teve tanto tempo privada, não é, desses alimentos, que depois vai em busca destes mesmos alimentos, que eu acho que vai um bocadinho de encontro àquilo que estavas a falar, não é? De baixar este metabolismo basal.
Exatamente, e depois são vários fatores, portanto, com uma dieta muito hipocalórica, há deficiências em energia, em vitaminas complexo B, depois começa a haver também pensamentos mais depressivos, porque realmente a falta de energia, portanto, já não nos deixa, por exemplo, fazer atividades físicas tão bem. Portanto, ao ter essas dificuldades todas, é cada vez mais difícil manter a longo prazo uma dieta restritiva. Que, ok, as primeiras 2 semanas até é motivante, porque começa a haver perda de peso, no fundo, também acompanhada de perda de água e massa muscular, porque quando a restrição calórica é muito severa, para além de gordura, também se perde massa muscular, que no fundo é a massa corporal que nós não queremos perder, não é desejável. No fundo, a massa muscular é a massa metabolicamente ativa, que ajuda o nosso metabolismo mas ela estar mais elevado e que queima mais energia, não é? Daquela que nós recebemos através dos alimentos. Portanto, eu digo sempre nas minhas primeiras consultas, portanto, o objetivo é emagrecer, é perder gordura. Portanto, não vamos fazer restrições muito grandes, porque o desejo de emagrecer e ter resultados rápidos é sempre muito grande. E eu digo sempre, temos que ir com mais calma, os resultados vêm devagar, mas são mais sustentáveis ao longo prazo. Portanto, não podemos cortar de repente, porque lá está, a composição corporal depois não vai ser a desejável. O metabolismo basal começa a baixar e começa a ser muito mais difícil realmente queimar calorias e, portanto, a pessoa é obrigada a comer cada vez menos e não é isso que se pretende. Portanto, temos que nos manter ali num equilíbrio de fazer escolhas alimentares que incluam hidratos de carbono, as gorduras, as proteínas, portanto, numa proporção adequada a cada um e muitas vezes até acima do que o paciente esperava. Ai, mas eu vou comer isto tudo e eu vou conseguir emagrecer a comer assim. Portanto, são dúvidas que aparecem imenso, porque de facto existem essas crenças em relação ao que é uma dieta de emagrecimento, não é? E é muito interessante isso que estás a falar, e ainda bem que tocas nesse assunto da perda da massa muscular, porque depois há aqui a busca pelo corpo perfeito, pelo corpo Uhum, ideal, e muito associado também a estas dietas restritivas, uhum, esta opção por ser saudável. E a opção por ser saudável não é cortar grupos alimentares, e estes grupos alimentares são importantes, lá está a uhum. massa muscular, é tão importante nesta imagem corporal que as pessoas buscam, não é? De tentar e depois acabam por não conseguir também aumentar aqui a sua aceitação com a imagem corporal. Tem um efeito paradoxo, não é? Porque se valorizam tanto e começamos a cortar, e depois Uhum. começamos a cortar grupos alimentares, começamos a baixar a energia, o cansaço, a massa Claro, muscular. Eu acho que isso é muito importante, que estás claro, realmente claro. a tocar nesse assunto, porque eu acho que a maioria das pessoas, quando cortam os hidratos, não tem esta noção da importância deles, e que é muito importante esta, esta informação que estás a passar. Portanto, quando o objetivo é emagrecer, é muito importante que a pessoa tenha um profissional da nutrição que o ajude a definir objetivos que sejam de facto realistas e adequados ao seu estado de saúde. Portanto, já falei imensas vezes, até nos grupos de emagrecimento, que é importante termos objetivos específicos, mensuráveis e que sejam realistas, para que de facto haja resultados consistentes a longo prazo e que de facto a motivação também se mantenha no longo prazo. Portanto, não sei se a nível de consultório se
trabalhas muito estas situações de pessoas que têm dietas ioiô, que depois sofram de compulsão alimentar. Muitas das vezes, sem dúvida, têm muitas dietas e pessoas que eu acompanho normalmente fizeram várias tentativas de dieta e várias tentativas de perda de peso e depois quando param esta dieta, que é muito restritiva, depois voltam a aumentar o peso. E normalmente, os casos até que eu acompanho, são de pessoas com diagnósticos de bulimia nervosa ou de diagnósticos que têm muito presente dietas restritivas, eu não vou comer doces, posso comer hidratos, eu cortei da minha alimentação e depois isto acaba por ser um gatilho, para além das emoções, não é? Que as emoções negativas também acabam aqui por ser um gatilho para a compulsão Uhum. várias pessoas, portanto, meninas que normalmente quando experienciam aqui emoções negativas e que muitas das vezes até são consequência até desta restrição, não é? O humor deprimido, como estavas mesmo a mencionar, e às vezes até situações do dia a dia. A pessoa muitas das vezes sente-se aborrecida, teve um conflito com o chefe ou discutiu com alguém, ou porque simplesmente não conseguiu os níveis de produtividade daquele dia porque a pessoa é demasiado exigente e esta busca da perfeição depois estende-se a outros domínios que não só na imagem corporal, depois também esta busca da perfeição. Portanto, eu tenho que ser 100%, eu tenho que dar o melhor de mim, eu tenho que estar sempre a 200% e que muitas das vezes isto causa emoções negativas e muitas das vezes ao final do dia a pessoa quando chega a casa acaba por ter uma compulsão alimentar e muitas vezes é derivado não só das dietas restritivas, mas também de emoções intensas negativas, porque é muito importante perceber qual é a função que a comida tem para mim naquele momento, perceber muito bem as emoções que a pessoa está a experienciar naquele momento e quais são as situações que despoltaram a compulsão alimentar. Exatamente, e depois aí surge de facto a importância da pessoa perceber que tem um problema de compulsão alimentar e que está a gerir emoções e sentimentos de uma forma errada, não é? Portanto, muitas vezes levando aí a espirais de mal-estar, de excesso de peso, de distúrbios do comportamento alimentar que, no fundo, necessitam da intervenção de um profissional da psicologia, portanto, de um psicólogo, de um nutricionista, às vezes uma equipa multidisciplinar, não é? Para ajudar ao tratamento dessa situação. Portanto, daríamos aqui algumas estratégias, portanto, eu da minha parte duas estratégias diretamente ligadas à alimentação, portanto, a Ana mais da parte do comportamento, uma dieta de emagrecimento ou mesmo uma alimentação, quem queira fazer uma reeducação alimentar, uma alimentação saudável, em primeiro lugar deve de facto ir a fontes fidedignas, procurar um profissional de nutrição, fazer uma alimentação fracionada em 5, 6 refeições. Portanto, o facto de não estar muitas horas sem comer também vai ajudar a prevenir picos de apetite, picos de voracidade, que muitas vezes podem ser gatilhos para a compulsão. Portanto, recomendo sempre um pequeno almoço equilibrado e a partir daí até a hora de jantar não estar mais de 3 horas e meia sem comer, portanto ter um almoço completo que tenha fontes complexas de hidratos de carbono, seja a nível de arroz, massas, leguminosas, ter um fornecedor de proteínas, portanto a proteína é importante estar presente nas várias refeições do dia, mas de facto o almoço é a refeição ideal para ir buscar uma boa fonte de proteína a nível do ovo, da carne, do peixe, das leguminosas também, e aí estará presente o triptofano, que é um aminoácido muito importante no controle do apetite e da saciedade, porque ele é precursor da serotonina, não é? A serotonina que é a hormona do bem-estar e que nos faz sentir bem e numa situação de felicidade. Portanto, o facto das pessoas se alimentarem de forma equilibrada ao longo do dia
incluindo as proteínas, as fibras, uma boa ingestão de água, porque depois também, por exemplo, a água pode ser um grande desafio para muitas pessoas. Se eu disser a uma paciente na primeira consulta que precisa de beber 3 litros de água por dia, quando ela está habituada a beber 1 litro, é um grande desafio. Mas no fundo a hidratação é fundamental, realmente para haver uma boa drenagem de todos os líquidos que estão acumulados. A hidratação também pode ser às vezes desencadeador de apetite, muitas vezes estamos com sede e podemos confundir a sede com fome e não está correto, portanto pode haver aí uma má interpretação. Muitas vezes a ingestão de água pode também reduzir o apetite para a refeição seguinte, portanto é sempre uma grande estratégia. Outra dica é evitarem ir ao supermercado às compras com fome, porque é de facto um grande gatilho para entrar em piloto automático no supermercado e trazer tudo o que é açucarado, bolachas, chocolates, biscoitos, coisas que estão fora da nossa lista de compras, no fundo. Portanto, evitem ir ao supermercado com fome, portanto, é uma grande dica. E, no fundo, temos aqui as estratégias alimentares. O sono é também uma componente importante, o exercício físico, portanto, são estratégias que ajudam ao nosso equilíbrio. Portanto, não sei se depois tencionas falar aqui um bocadinho dos efeitos benéficos de uma boa noite de sono, como uma estratégia para ajudar a reduzir o stress, por exemplo, durante o sono reduz-se uma série de hormonas que estão envolvidas no apetite, como a leptina, por exemplo, o cortisol também baixa, portanto a tal hormona do stress, e no fundo se tivermos o nosso controlo hormonal, o nosso equilíbrio hormonal, através de uma boa noite de sono, vamos ter dias também mais equilibrados, não é? Se nós não descansarmos bem durante a noite, o dia já começa mal. Ai, esta noite dormi mal. Ou às vezes até nos habituamos a dormir mal muitas noites seguidas e acaba por fazer parte da rotina. E são aspectos a ter em conta quando existem estes desequilíbrios do apetite. Portanto, um bom sono, um descanso noturno, um sono reparador é sempre um aspecto a ter em conta para o equilíbrio do apetite. Depois a atividade física, que no fundo vai contribuir também para uma série de síntese de hormonas do bem-estar, como é a dopamina, a serotonina, as endorfinas, que nos fazem sentir bem, diminuem realmente os estados depressivos, para além depois também de estimular a manutenção da massa muscular, portanto a massa metabolicamente ativa que nos faz realmente gastar a energia que vem dos alimentos, não é? E para além de todas estas medidas, uma alimentação equilibrada, uma noite de sono bem descansada, atividade física, existem também outras dicas que a Ana nos vai dar para realmente controlarmos a Concordo, compulsão. concordo, Alda, com todas as dicas que tu referenciaste aqui. Eu vou dar aqui umas dicas e umas estratégias, um bocadinho aqui como fundo, como guidelines, porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa deve ter em conta a especificidade. O que pode resultar para uma pessoa pode não resultar para outra, e muitas das vezes o acompanhamento profissional, lá está, é mesmo muito importante. Eu centrar-me aqui em dois pontos fundamentais. Primeiramente, as estratégias comportamentais, que eu acho que a chave muitas das vezes de prevenir uma compulsão é a base do planeamento. Como estavas a dizer muito bem, de evitar ir ao supermercado com fome. Às vezes eu costumo dizer para levar o dinheiro contado, portanto mais ou menos aquele dinheiro que ajuda a que a pessoa não compre mais do que aquilo que precisa, ou seja, de evitar a disponibilidade alimentar
alimentar, até de alimentos que são propícios à compulsão alimentar, e para além disso também da moderação e de incluir todos os alimentos como conta, peso e medida, conforme tu referiste. Eu aconselho muitas das vezes a pessoa a criar uma lista de estratégias para situações difíceis. Isto não tem como objetivo a pessoa resistir à compulsão alimentar, não, esse não é o objetivo de todo, mas é quando a pessoa ainda está controlada e sente que está vulnerabilizada para, em pouco tempo, acontecer uma compulsão alimentar, ter uma lista de estratégias em SOS para colocar em prática. Portanto, Uhum. estratégias comportamentais diretivas, como por exemplo, sair de casa, dar uma caminhada, tomar um banho, ouvir música. Às vezes ajuda muito ao final do dia, quando estas situações de compulsão estão bastante mais presentes, até telefonar a uma amiga e falar de outro assunto qualquer. Portanto, são estratégias comportamentais que muitas das vezes podem ajudar aqui a pessoa dela recorrer a esta lista em SOS nestas situações Uhum. difíceis. Claramente, depois temos aqui a componente da regulação emocional, que muitas das vezes a compulsão alimentar está muito relacionada aqui com uma forma de regular emoções. E as estratégias normalmente que eu aconselho, e agora aconselho um bocadinho aqui em termos gerais, é primeiramente a pessoa deve tentar perceber aquilo que está a sentir. É muito importante Uhum. perceber, porque a nossa tendência é metermos tudo no mesmo saco. Eu estou triste, eu estou chateada. E às vezes não paramos para perceber exatamente o que é que eu estou a sentir. É importante a pessoa parar, conseguir expressar, conseguir nomear, identificar a emoção Uhum. que está a sentir e o que é que ela vai procurar na comida com essa emoção. Porque se eu estou ansiosa e se eu vou ter uma compulsão alimentar porque eu preciso de me acalmar e porque eu preciso de evitar as minhas emoções, é importante eu perceber, ok, mas que estratégias aqui é que eu posso utilizar quando eu estou ansiosa? Uhum. E depois tentar adaptar. Claro que há um sem número de estratégias, recorrer à meditação, recorrer a técnicas de respiração, de técnicas de relaxamento. Portanto, isto depois tem a ver com cada emoção, mas é muitas vezes importante, às vezes aqui quando temos Uhum. questão de regulação emocional, procurarmos mesmo ajuda profissional de psicologia para às vezes desconstruir aqui crenças, ressignificar algumas situações e acima de tudo para nós para a autoaceitação e o acolhimento das nossas emoções, porque elas são importantes, fazem parte da nossa vida. E como nós somos tão enérgicos quando temos emoções positivas, também é importante acolhermos as emoções negativas, porque elas realmente. Exatamente, exatamente. E aí entra a inteligência emocional, não é? Porque realmente as emoções acabam por ser um sinal do nosso corpo, da nossa alma, para algo que está a querer ser visto, não é? Algo que quer ser mostrado e temos que realmente entrar em ação com essa emoção. Agora, quando não sabemos lidar com determinadas emoções e associamos o ir ao frigorífico ou à despensa buscar um pacote de bolachas, não estamos a resolver a emoção e estamos a acrescentar um novo problema, portanto, porque depois de um excesso alimentar que era imprevisto e desnecessário, vai estar associado ao sentimento de culpa, pode haver situações de excesso de peso ou alterações nos níveis de colesterol, portanto, N problemas poderão estar associados. Aqui entra realmente uma necessidade de aumentar o autoconhecimento, não é? E saber escutar as emoções e perceber o que é que eu preciso, o que é que me está a ser pedido, porque é que eu estou a sentir isto, Qual é a não função? é? Exatamente porque é que eu preciso neste momento? Qual é a função? O que é que eu vou procurar na comida como resposta à minha emoção? Porque o problema não vai. Lá está, muitas das vezes as emoções muito associadas a problemas do dia a
dia, não é? E o Uhum. problema mantém-se, e como estavas a dizer, acrescentamos ainda mais um, porque eu depois estava aborrecida, ansiosa, chateada, depois ainda fico mais triste, a sentir-me culpada, a sentir que não tenho valor, porque tive uma Uhum. compulsão alimentar e, portanto, entramos aqui numa escalada emocional de emoções intensas, negativas. Portanto, quando se entra num ciclo vicioso destes, em que não conseguimos sozinhos resolver a questão e estamos a ficar não com um problema, mas com dois, há que pedir ajuda, não é? No fundo, não é com uma consulta única que se resolve, portanto, é todo um processo. Mas o primeiro passo é realmente reconhecer que existe um problema de compulsão alimentar que está associado a emoções, ou uma má relação com a comida, ou uma má relação com o corpo. E aí, de facto, é imperativo procurar ajuda profissional, de um psicólogo, de um nutricionista, às vezes dos dois, para realmente determinar objetivos com vista à solução desta problemática, não é? E acabar com este desconforto, com este sofrimento, porque isto traz sofrimento à vida das pessoas. E há pessoas que têm uma grande capacidade de sofrer durante muito tempo. E a vida não tem que ser assim, portanto, nós vimos ao mundo para sermos felizes e as coisas não têm que ser pesadas. Portanto, se não conseguem sozinhos, mesmo com estas informações que são gratuitas, procurem um profissional, procurem ajuda e sejam felizes. No fundo, é isto, não é, Ana? Sem dúvida, Alba, acho que tu comataste aqui da melhor forma possível. É isso mesmo. As pessoas, quando se sentirem, procurem ajuda. Muitas das vezes é importante esta equipa de nutrição e psicologia, em muitos destes casos, que é muito, muito importante. E é importante que as pessoas às vezes deem o primeiro passo, porque nada acontece se nós não sairmos da nossa zona de conforto. Portanto, nada Uhum, acontece se nós não nos permitirmos fazer diferente à espera também uhum, de alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos desejos, aquilo que nós mais queremos. E às vezes podemos não empatizar, ok, não empatizamos com este profissional, não empatizamos com aquele, e está tudo claro. bem, não temos que empatizar com toda a gente, mas não deixem que a alimentação e que o corpo, que a imagem corporal, que as vossas emoções, portanto, não vos permita aqui dar o passo seguinte em direção à mudança e àquilo que tanto desejam. Olha, Ana, eu penso que assim terminamos aqui esta conversa sobre uma temática tão presente e cada vez mais frequente, até a compulsão alimentar associada realmente às dietas restritivas, à obsessão por ser perfeito, à obsessão pelo saudável. E agradeço aqui a presença de todos os que estiveram a ouvir-nos. Agradeço a tua participação, Ana, portanto, encerro aqui a nossa conversa e digo também que vai ficar gravada. Ok, vou partilhar aqui no feed para quem não teve a oportunidade de ver tudo, depois poderá ver a gravação, portanto, Muito na obrigada. página. Muito obrigada também a todos os presentes e que disponibilizaram um bocadinho do seu tempo ao final do dia, que é longo para mim. É verdade. E também agradecer-te mais uma vez, Alba, pelo convite e pelo desafio. Muitíssimo obrigada. Foi um gosto estar aqui à conversa sobre estes temas. Oh, o Muito prazer foi todo meu, Ana. Obrigada, um grande beijinho a todos e boa noite. boa Boa noite. noite.